Oi, quero dar as boas-vindas a você que está chegando aqui. Eu sou a Carol e esse é o podcast Tem na Estante. No episódio de hoje eu vou falar sobre o livro Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins, que é um livro que faz parte da série de Jogos Vorazes. Ele foi lançado há uns dias atrás. Eu fiz a leitura desse livro e ainda estou processando tudo que eu li. Já tem um tempinho que eu não gravo nada, né, aqui pro podcast. Eu tô com as leituras um tanto quanto atrasadas, mas eu li o livro há quase uma semana atrás e eu queria terminar muito de ler ele para poder comentar aqui no podcast. E queria dizer que, assim, eu nunca tive contato com nenhum livro da Suzanne Collins e principalmente com nenhum livro da série Jogos Vorazes em si, nem a primeira trilogia, nem o livro que conta sobre o presidente Snow. E, e aí, quando foi divulgado Amanhecer na Colheita, eu pensei, esse eu quero ler. E assim, eu já tinha ouvido falar já, através de outros fãs e tal, através de TikTok e Instagram, que em comparação aos filmes, né? Os filmes podaram muita coisa ali, claro, cortaram muita coisa, porque no livro sempre falaram que era muito mais pesado. E assim, isso era uma coisa que me deixava, digamos, meio desanimada para ler, porque eu sou muito sensível a essas coisas, eu me impressiono muito fácil. Mas quando divulgaram Amanhecer na Colheita, eu que já assisti todos os filmes da série Jogos Vorazes, eu pensei, esse eu vou ler. Eu gosto muito do Haymitch, né, nos filmes, o Woody Harrison é incrível interpretando ele. E eu fiquei pensando, não, esse eu quero ler. Mesmo que tenha momentos pesados, enfim, eu vou ler. Só que eu não estava esperando realmente o que veio nessa leitura. Então, assim, já deixo avisado, se você, assim como eu também se pressiona muito fácil, não é uma leitura apropriada para pessoas assim, porque os jogos do Haymitch, a edição dele, que foi a edição 50 dos jogos e foi um massacre quartenário, tinha um dobro de tributos e foi muito, muito pesado. Teve dois momentos que foram extremamente chocantes, que eu tive que parar a leitura por um momento, respirar fundo e tentar tirar aquela imagem da minha cabeça, porque, querendo ou não, a gente tá ali focada na leitura e imagina tudo, né, toda a situação. E eu fiquei muito, muito chocada. Não estava esperando por aquilo. Eu sabia que ia ter momentos pesados, mas não sabia que ia ter aquele momento pesado na história. Eu não vou dar spoilers aqui, mas eu lembro que eu estava comentando a leitura junto com uma amiga que ela também leu os livros. E tava eu e ela perplexas, porque a gente não sabia como reagir. Eu lembro que eu acabei o capítulo e eu fui ler um livro de romance, ver, sei lá, algum outro tipo de leitura para me distrair, porque a imagem não saía na minha cabeça e eu não sabia se eu chorava ou se eu, não sei, se eu dava um grito de choque, alguma coisa assim, porque realmente não era algo que eu estava esperando, mesmo que as pessoas já tivessem falado que nos outros livros, nos jogos da Katniss também teve momentos fortes, enfim, mas acho que em comparação aos jogos da Katniss, lembrando que eu não li os livros, mas acho que em comparação entre os jogos do Haymitch e o dela, o dele foi triplamente mais pesado. A arena em si, as pessoas que estavam ali competindo, enfim, foi tudo muito, muito pesado. Mas, além desses momentos chocantes, foi um livro que me fez chorar do início ao fim, porque teve esses momentos, mas é um livro em que você
sabe que não vai ter sossego, que os minutos de paz ali não duram nada. Você fica o tempo todo tensa na leitura e sabe que se tá tudo muito quieto é porque algo tá para vir. Então, foi um livro que me deixou muito tensa, que me emocionou desde o momento da colheita do Haymitch até a última página do livro. Que assim, quando eu acabei de ler, eu chorei muito, muito mesmo. Porque a gente, por mais que a gente saiba que nos jogos só ele vai sobreviver, a gente acaba se apegando a outros personagens e não tem pra onde correr, porque de uma forma ou outra, aqueles outros personagens que estão ali ao redor do Hamlet, eles cativam e você acaba se apaixonando por esses personagens. Então foi um livro daqueles de emocionar, de você ter que dar uma pausa na leitura para respirar, porque foi tudo muito sofrido e explica muita coisa de como o Hamlet ficou daquele jeito, né? De beber muito, de meio que afastar as pessoas dele, enfim. E claro, ninguém dos jogos saiu com uma cabeça boa. Até mesmo o Hamlet diz que não tem vencedores, né? Não tem vitoriosos. Tem apenas sobreviventes. E isso é verdade, porque é uma coisa ali feita que a Capital fez para entretenimento, uma coisa pesadíssima para punir outras pessoas, colocar crianças numa arena para lutar e o último que sobrar é visto como um herói e eles serem selecionados deveriam ser vistos como uma honra, mas não é uma honra para ninguém, é muito pesado. E eu tenho certeza de que a Suzanne Collins talvez não estivesse pretendendo lançar esse livro por agora. Mas depois do lançamento do filme, depois da adaptação, né, do livro do Snow, e aí no TikTok viralizou vários e vários vídeos do ator, né, em cenas ali em cenas do Snow, enfim, e aí com musiquinhas que meio que pra exaltar a beleza dele, ok, o Tom não tem culpa de ser bonito, mas assim, eu acho que ela fez isso ali porque, claro, pegaram cenas do filme e acho que ela pensou assim: vou colocar uma cena, um momento traumatizante no livro do Hamlet para cada edit bonitinho que vocês fizerem no TikTok, no Instagram, para enaltecer a beleza do Snow. E acho que foi exatamente isso, que era para as pessoas lembrarem quem realmente o Snow era de verdade. E E falando já em adaptação, já tem a adaptação confirmada para o ano que vem. Tem várias e várias perfis nas redes sociais fazendo fancasts sobre quem deveria interpretar o Hamlet. E até agora ainda está esse mistério. E acho que eles vão manter esse mistério ainda por muito mais tempo, porque as filmagens do filme devem começar no meio do ano. Mas estou muito ansiosa para saber quem vão ser os atores, mas nem um pouco preparada para o que vem nessa adaptação, porque se eu chorei com o livro, eu sei que eu vou chorar com o filme, e vai tá sendo um combo ainda de emoções, porque ainda estou processando muita coisa, e até mesmo cada detalhezinho a mais que os fãs encontram no livro e conecta isso com os livros da Katniss. Inclusive, eu ainda quero ler o- a primeira trilogia, né, da Katniss, mas aquilo, não estou nem um pouco preparada para o que vem nessa adaptação. Espero que escolham um ótimo ator, que acertem nas escolhas de todo o elenco. E acho que é meio difícil eles errarem na escolha, mas estou ansiosa para descobrir quem são os atores. Mas pensando aqui, se com certeza devem pegar, entre aspas, mais leve,
no filme, porque, como eu falei, tem cenas pesadíssimas, momentos pesadíssimos no livro, e com certeza isso não iria para uma tela de cinema. Para isso ir para uma tela de cinema, teria que ser um filme mais 18, e tem a questão deles terem um público-alvo, né? Muitos fãs estavam reclamando com relação a isso, que reduzem muito o que aconteceu nos livros para o que foi para o cinema, mas acho que é mais a questão justamente do público-alvo, o público, é, principalmente na época em que foi lançado, não lembro em que ano foi lançado o primeiro, mas eu lembro que na época tinha muito adolescente, muito crianças ali, por volta de 10, 11, 12 anos, indo assistir os filmes, e acho que, assim, se eles querem atingir um público, né, eles precisam cortar algumas coisas ali, porque tem gente que se pressiona fácil, e enfim. Então, não sei se eles vão colocar, vão manter a mesma média de faixa etária, né, e, e cortar e adaptar de uma forma diferente algumas coisas que aconteceram nos jogos. Mas o livro vale muito a pena a leitura, porque o Haymitch eu gosto muito dele, e esses dias eu até reassisti o primeiro filme, e aí dá pra entender tanto no filme, e com certeza deve ter mais detalhes no livro sobre um apelido que ele deu pra Katniss, que isso você vai entender se você ler esse livro dele. Tantas coisas, sabe? Valeu muito a pena a leitura, por mais que eu tenha sofrido, por mais que eu tenha chorado muito, mas valeu muito a pena ler o livro dele. A Suzane tem uma escrita incrível, maravilhosa, ela é uma excelente escritora. Eu gostei muito desse primeiro contato que eu tive com um livro dela, e quero ler outros livros dela. Não conheço nenhum outro livro dela além de Jogos Vorazes. Não sei de outros livros que ela possa ter escrito além dos Jogos Vorazes, mas com certeza uma escritora que eu leria até uma lista de supermercado que ela escrevesse. Então, meu veredito assim, pro livro foi 5 estrelas, porque é justamente um meme que eu tenho até salvo no celular que diz assim: esse livro acabou com o meu psicológico. 5 estrelas. É assim, eu saí da leitura completamente acabada, chorando, e mesmo assim dei 5 estrelas pro livro, porque o livro tá sensacional, e a escrita, enfim, te envolve ali, não, nada do que a escritora escreve ali, nos momentos em que são só narrações, não são chatos, a escritora sabe exatamente os pontos que ela está colocando ali, o que é necessário, o que não é, o que é importante, o que não é, e gosto muito disso, gosto quando nada ali enrola e tudo faz sentido nas entrelinhas. Então, gente, essa foi a resenha de hoje, e eu encontro vocês no próximo episódio. Tchau!